Pode Marcar, onde o papo ganha contexto e conteúdo direto, porque marca tem que marcar. Hoje aqui, na edição especial aqui no Mana, eu tô com uma pessoa aqui sensacional. Eu até fiz uma abertura para poder falar dele, mas só que eu vou dizer o seguinte, eu já escutei tanto o seu nome, de tantos lugares, e eu sempre formatei uma imagem na minha cabeça assim, de quem é Peralva, que todo mundo fala, principalmente a galera do esporte, da corrida, e eu acho que Peralva e Porto da Barra já estão tão misturados comigo aqui hoje, batendo esse papo para te ensinar um pouco também sobre empreendedorismo, sobre vida, sobre esporte. Rafael Peralva, muito obrigado. Prazerzão estar aqui. Uma satisfação enorme poder te escutar. Trocando essa ideia, conversando aqui agora, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bacana para quem te conhece, para quem me conhece, né? E para quem não conhece a gente, eu tenho certeza que vai filtrar e sugar um pouquinho dessa conversa da gente, que eu tenho certeza que vai ser bastante A minha produtiva. principal surpresa quando eu comecei a pesquisar sobre você, eu gosto de fazer um dossiê, para quem não sabe. Você chega lá na inteligência artificial, tem uma pesquisa profunda, você clica e coloca o nome da pessoa ou o termo que você quer, e ele faz uma busca durante uns 10, 15 minutos mais profunda. E eu normalmente faço isso com clientes, com pessoas que eu vou conversar, para poder entender um pouco do contexto. E ele trouxe tanta... Eu tinha uma imagem de você muito vinculada e voltada para o esporte, e eu me surpreendi absurdamente quando eu vi a quantidade de coisa que você tem do lado terapêutico, né? Regressão, constelação, a parte holística e essa sua conexão com a natureza também. Isso. Que é uma... Não sei se é novidade na vida, mas essa relação agora entre Chapada e Salvador. E me surpreendeu essa parte. Falei, cara... Que massa essa parte do que eu esporte. digo energética, né? Se você parar para analisar, nós não somos matéria, somos energia. E desde garoto eu tive essa conexão muito grande com a natureza. Quando eu falo com a natureza, é com todos os seres. Andar descalço, ir para praia, cachoeira, estar conectado com as plantas. Eu sempre gostei de plantas. Você tem uma conexão com a planta, você percebe como o ser vivo. O ser é algo forte, não só o ser humano. E às vezes são pequenos detalhes que fazem a diferença na sua vida. Estou falando para o seu estado emocional. Então, se você tem essa conexão com a natureza, você está abrindo a conexão com o seu ser humano. E quando mais conectado você está com o seu ser humano, você desconecta um pouco com a sua matéria, só o ser humano. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio do ser e do ter. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa trabalhar para ter as coisas, vivemos num país capitalista, fomos educados pelos nossos pais que a gente precisava estudar para ser alguém na vida. Isso é fato, acontece mesmo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas se conectam demais com a matéria, se conectam demais com ter as coisas e acaba desconectando com o que é a gente de verdade. E se você parar para analisar, hoje as pessoas estão muito felizes, felizes muito rápidos. Processo de dopamina imediata. É um processo de felicidade que é gerado por vazios que têm que ser preenchidos automaticamente, e isso acaba desconectando porque isso não é a verdadeira realidade. E às vezes a gente acaba acreditando na nossa própria mentira. E às vezes a gente precisa ter essa conexão, nosso ser, a nossa natureza, esporte, movimento, alimentação, o nosso sono. Então são vários pilares que, como eu falo, natureza, as pessoas se conectam muito com o mar, se conectam muito só com o mato. Às vezes a gente se conecta com o que a gente gosta, mas a natureza é um ser. A natureza é o universo, se você parar para analisar. A natureza é Deus, a natureza é a gente. A natureza é a gente. E é isso, vamos conversar bastante sobre emoções. Esse tema que você já começou trazendo é um tema muito bom, essa dicotomia entre ter e ser, né? Ter e ser. Hoje, com o advento da internet, da rede social, do vizinho, de você poder ver o que está rolando na vida dos outros, e você não vê os bastidores, você só vê o que a pessoa quer publicar, quer comunicar. Isso. Então as pessoas se perdem, ao invés de primeiro serem, para terem a partir do ser, faz ao contrário, fica pensando no ter, e depois cria um vazio existencial sem saber quem é. De querer ter as coisas, as pessoas têm que entender que são pessoas. Mas as pessoas querem, hoje em dia, principalmente, as pessoas querem tudo muito rápido. Eu não acredito em tudo muito rápido. Você não foi educado pelos seus pais muito rápido. Eu acredito que se você tem uma conexão com seu pai, até hoje ela mesmo te educar de alguma forma, né? Então, princípios e valores daquilo que a gente estava conversando antes de ter esse bate-papo, né?
sobre a educação. Eu acredito muito na educação. E essa educação vem de casa, essa educação vem de criança. Não tem como educar um adulto. A gente tem como ajustar um adulto, resolver algumas experiências ao longo da vida dele, de crenças, de momentos de altos e baixos na vida, e de ele, se quiser criar lógica e gerar uma conexão com ele mesmo, ele pode ser um ser humano melhor. Mas às vezes é difícil a gente educar um adulto que já tem repetições de padrões, que já tem uma certa educação. Né? Eu falo que do 0 aos 13 anos tem uma conexão muito grande de quem vai ser você adulto. Então eu falo para todos os pais, para todas as mães. Observa, cuidado com o que você fala, de como você briga com seu marido, de como você gesticula, o que você faz, o que você cuida. Às vezes as pessoas falam com a criança, não beba Coca-Cola, e você se entupe de Coca-Cola. E fala para seu filho ainda, mas você O não exemplo tem, arrasta, mas você né? não tem idade. Eu acredito muito que o exemplo arrasta. Claro que eu estou falando aqui, cada caso é um caso, existe exceção, existe aquela pessoa que foi um super atleta, a mãe, o ecossistema em geral, e o menino foi para o lado oposto. Mas a grande exceção, se você for ver por probabilidade, não tem como. O exemplo é rastro, é neurônio espelho, repetição de padrão, a gente repete mesmo. E é isso. E a gente não só parece com os nossos pais fisicamente, a gente parece com nossos pais também comportalmente. A gente se comporta de forma, às vezes, ou igual, ou então às vezes parecidas, ou então às vezes a gente não percebe de como a gente está repetindo esses padrões. E às vezes são padrões que não são legais. Então, para esse adulto, acho que acredito ter uma conexão melhor com si mesmo, autoconhecimento, autoanálise, autoajuda, buscar alguém. Né? A própria conversa aqui agora, Sim. como a gente está tendo, é uma busca de informações do que você vai me falar, do que eu vou falar para você. E às vezes isso acessa uma interrogação, um ponto gatilho, que seja positivo. E às vezes, se for negativo, que bom que você enxergou algo para ser resolvido. O problema é que as pessoas enxergam, sabem, e não quer agir. Saber é diferente de agir. Eu sempre gosto de falar isso. Você sabe que você precisa melhorar e você não melhora. Você precisa se cuidar da sua saúde. Você já foi no médico. Você já viu que as taxas não estão legais. O médico que está falando. As pessoas que estão em volta de você o tempo todo estão lhe estimulando. E você não tem essa conexão com você mesmo. Então, eu sempre gosto de brincar, Fábio, que ou a gente muda por dor ou a gente muda por amor. Né? Então, eu acho que é muito melhor você fazer algo com prazer e não precisar dessa mudança. Às vezes tem que ser uma mudança muito radical, porque a doença ela não bate na porta. E às vezes quando ela chega de vez, às vezes bate também. Mas o problema é quando chega de vez e a gente não tem o que fazer mais. Apenas rezar, entregar na mão de Deus, na mão dos especialistas. Mas houve uma falha humana do próprio ser humano. Então, eu acho que a conexão com o movimento, eu sempre gosto de caracterizar que o movimento é algo surreal na vida de qualquer ser humano. E o esporte, para mim, é uma das principais ferramentas Eu ia de te perguntar isso, você transformação. falou da dor ou pelo amor, e aí eu ia te perguntar, quando foi que o esporte entrou na sua vida? Se ele entrou pelo negócio ou se ele entrou primeiro por uma paixão e depois se tornou um negócio? O esporte na minha vida, na verdade, eu sempre fui uma criança ativa, né? Eu sempre fui uma criança ansiosa, imperativa, né? Hoje, pelo mundo de hoje, se fosse me caracterizar, eu ia dizer que eu tinha um TDAH altamente avançado, ou então um grau de autismo, ou então o menino tem um transtorno de humor, alguma coisa. Mas não, eu era um menino ansioso, um menino imperativo, na verdade, um menino que eu gosto de cair para frente. Então, minha mãe e meus pais me colocaram sempre no esporte. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E ao longo da minha vida eu tive pessoas ao meu lado que sempre também foram esportistas e aí eu tive, na verdade, convivi com pessoas que faziam esporte. E convivi mesmo competindo mesmo em 1999, 2000, que eu comecei a fazer Mar Grande de Salvador, a travessia. Começou pela natação? Comecei pela travessia, né? Fazer travessia, o circuito baiano de maratonas aquáticas e o circuito da AMBA, que era o circuito ao contrário, era a travessia de Salvador para Mar Grande, né? Então, teve esse circuito, que era 2 provas no ano. No caso, o Mar Grande de Salvador, que era oficial, uma prova da tarde, que voltou até agora, e a Salvador Mar Grande, que era pela categoria AMBA, era uma associação dos nadadores master da Bahia. Muito bacana. E daí em diante, eu conheci um treinador, Marcelo Afonso, que foi meu treinador a vida inteira do triatlo. Depois eu fui ter um outro, mais quando eu fui fazer prova de ultra distância, que foi igual ao Albano. Mas Marcelo Afonso, que na verdade que criou a semente, que regou e que criou bons frutos. Eu sou muito grato a ele, foi com ele que me ensinou o triatlo, me apresentou o triatlo. Na verdade, uma outra pessoa, Alessandra Silvestre.
De lá para cá já são 25 anos, né? 2001 para cá. Alguns Ironmans, 2 Ultramans, vários desafios pessoais. Todos os circuitos do Brasil, eu falo aqui para os meus alunos, a gente precisa construir uma base melhor. Eu acredito, não para a gente ter um resultado imediato, mas para a gente ter mais longevidade dentro do esporte. Eu falo assim, vamos ver quanto tempo essa geração passa. E passa às vezes 5 anos, 6 anos, mas que mais dura são 10 anos, né? É o limite máximo. E eu vou ser bem sincero, eu acredito que nada na vida que não tenha amor não sustenta. Você é um work lover, então. Na verdade, tudo que eu faço com muita constância e sorrindo todos os dias, por mais que não seja da melhor perfeição, tem sentimento, tem amor, tem propósito, tem porquê, né? Tem o porquê. E as pessoas às vezes estão se cuidando. Tá muito legal essa mudança, essa transformação das pessoas se cuidar. Tá ótimo, tá maravilhoso. A única coisa que eu não acho legal é essa mudança ter que ser radical demais. Parece que as coisas vai acabar em um ano, em um mês, em 2 meses. Mas isso é pelo fator da tecnologia mesmo, do pertencimento de estar aqui dia a dia. Hoje a competição é muito maior numa rede social, quem vai ser mais visto, quem vai ser mais lembrado, aonde aquela marca vai ligar ou não, porque não me liga, mas fulano do tal não tem isso, aí gera uma certa comparação, onde a pessoa mais prejudicada é ele mesmo. Então, eu tenho um relato de algumas pessoas que estão vivendo na rede social, já tive pacientes também, e dizer para mim assim, agora eu conquistei tudo que eu queria lá atrás, e hoje eu não tenho a felicidade que eu tinha quando eu estava na comunidade. Então, eu era muito mais feliz quando eu era da comunidade, onde minha mãe me chamava de manhã, onde meu pai me chamava de pai, onde eu tinha irmãos, e hoje as minhas pessoas me ligam para me perguntar, cadê o dinheiro? Cadê as coisas? Eu não tenho mais liberdade, eu não sei quem é meu amigo. Eu não confio mais nas pessoas. Eu nunca tive crise de ansiedade. Eu estou tendo crise de ansiedade. Eu tive infância, mas não estou sendo um adulto feliz. Então, se você parar para analisar isso, tem algo errado. Quando as pessoas conseguem se conectar com o útil, agradável e está dando tudo certo, que bom, está sendo positivo. Mas as pessoas estão muito conectadas com as coisas que estão recebendo, que estão tendo, e às vezes não estão nem recebendo muita coisa financeiramente. Às vezes mesmo é uma certa visão pelo outro. Às vezes as pessoas, como você falou, as pessoas às vezes têm uma crítica de mim sem nunca ter conversado comigo pelo arquétipo que criaram de Beraldo. Mas isso não é legal, porque as pessoas precisam conhecer a pessoa para poder ter uma lógica e dizer assim, não, a minha consciência do que ele me passa é isso, é uma pessoa assim. Mas hoje as pessoas falam muito por mesas redondas, por bate-papos, às vezes por um corte até num podcast que tem uma interpretação totalmente diferente do seu. Parece que você sentiu o processo, não estou falando para você, nem para ninguém, eu estou falando uma visão. Se você for parar para analisar, hoje na rede social, às vezes eu falo muito pouco, eu gostaria de falar muito mais. Mas às vezes eu estava conversando até com o nosso colega ali, se a gente se expressa demais hoje em rede social, eu sendo um autônomo, às vezes eu até prejudico o meu trabalho, negócio. Porque eu tenho 2 filhos, eu preciso, né, do ter humano nessa questão. Mas é complicado isso, você se expressar da forma como você gostaria mesmo. Porque se você fosse falar, eu estou falando isso dos meus valores, da minha educação, como foi a minha criação no esporte, como foi que meu técnico conduziu. E eu não fui o melhor, mas eu posso lhe dizer que eu já tenho alguns anos dentro do esporte. E isso com longevidade. Hoje que eu falo assim, eu tive um acidente de moto, a única complicação que eu tenho é o meu joelho. Pelo um acidente de moto que eu tive em 2011, pelas cirurgias que eu fiz. Então, mas tudo que eu fiz, nunca tive lesão de cirurgia de ombro, de nada. Então, eu fui sempre um cara, para todos, muito louco, mas eu sempre fui um cara consciente. Isso quem convive comigo sabe disso. Agora, o meu jeito, na competição, de largar, de falar, de se expressar, às vezes o meu arquétipo mais tatuado, a minha linguagem verbal. Que tem a ver mais com o preconceito dos outros. Às vezes o preconceito está dentro de você, é um preconceito que gera um conceito, mas eu penso assim, paciência, eu não posso mudar a sua forma de pensar em relação a mim. E isso eu estou falando pelo um geral, pelo um geral. Então eu acho que as pessoas têm que entrar nessa mudança de hábitos que seja o esporte com base, com leveza, com cautela, né? Porque o amigo faz o marido, você precisa fazer igual.
As pessoas estão querendo virar corredor sem fazer prova de 5, de 10, direto para uma maratona. Não quer vivenciar as provas de short, de olímpica, as provas mais curtas de triatlo e sentir como é que seu corpo vai reagir. Perceber como é que, né? Como é você com as 3 modalidades. E isso, existe também pessoas que, da noite pro dia é um talento, mas eu estou falando em grande geral, uma grande escala, as pessoas estão gastando bastante, porque está achando que aquilo que vai fazer com que ele não, gente, a gente pode sim. Antigamente, triatlo sempre fosse um esporte caro, mas pessoas que tinham poder aquisitivo mais baixo conseguiam fazer por vários fatores, valor de inscrição, equipamento. Hoje você não consegue comprar uma bicicleta mais praticável de triatlo. Assim, estou falando com um valor tão barato, né? Um trabalhador, um assalariado. Eu acho isso justo, o cara vai tirar do seu alimento para poder investir no quadro. Então, triatlo hoje é de dedo, são para poucos, na verdade, são para poucos. Mas eu tenho uma filosofia, velho. Para você fazer triatlo, você não precisa estar numa prova. Você só precisa nadar, pedalar e correr. Uhum. E hoje eu tenho muito disso. Hoje eu sou isso. Hoje eu vivo isso. Eu faço 1 a 2 provas por ano. Hoje o que me alimenta mais é ser guia de um deficiente visual, que a gente já está há 4 anos. Então, Que massa isso. tá com ele na prova para mim. Quando foi que o esporte se tornou um negócio para você, no sentido de que você lembra do clique assim, pô, isso que eu estou fazendo para competir, para tudo, vai ser o meu negócio. Tipo assim, não sei se a primeira foi a assessoria Peralva, Viu que você depois. montou. Quando foi que você passou, pô, isso aqui pode ser o meu ganha-pão? Eu tenho um conhecido em Floripa, não sei se você conhece, que é Bruno Shen. Sim. Brunão, eu tive o prazer de participar de um evento, a gente palestrou, eu falei de marca pessoal e ele falou de respiração, né? Ele veio de várias marcas de roupa e tudo bem recomendado, e ele falou algo que você falou aqui logo no início, me remeteu logo a ele. Ele fala assim que a gente precisa do mundo espiritual para estar conectado com o divino, mas a gente não pode perder a sagacidade da grana, Com porque o certeza. dinheiro ele é energia de troca, né? Ele está Isso. aqui. Mas, então, se tratando disso, era uma coisa que você gostava de fazer, já estava praticando, já tinha... Você lembra quando foi que isso virou um negócio? Se foi planejado, tipo, ó, a partir de agora eu vou fazer, vou investir, vou fazer a marca, vou criar a empresa. Como foi Na esse verdade, a processo da assessoria criação? veio depois. Eu era atleta mesmo, comecei no esporte. Quando eu vi que aqui em Salvador tem um programa do governo do estado, na época não tinha trocar por arroba, não tinha nada disso. A gente tinha que ter resultado mesmo, e tinha um programa, e além disso tinham outras empresas privadas. E eu queria estar dentro desse projeto do Faz Atleta, porque tinha algo legal. E se eu me permanecesse durante algum tempo, eu poderia começar do zero, abrir uma poupança. Ah, você era o atleta do Eu projeto. era o atleta Que do massa. projeto, então eu comecei e fiquei durante esse projeto durante 7 anos seguidos, dentro desse projeto. Eu saí desse projeto em 2011, voltando de um Ironman, quando eu tive um acidente de moto. Depois desse acidente de moto que eu tive em 2011, eu estava no auge da minha carreira, já estava no 7º ano de Faz Atleta, correndo o circuito todo, já estava conseguindo juntar uma grana, fazendo uma poupança para mim, já estava conectado com minha esposa, pensando em ter filho, as coisas aconteceram. A gente tem que pensar em estar no Brasil, a gente tem que pensar que a gente está em Salvador. Eu sou grato ao governo do estado, porque o tempo todo tem esse programa, foi o que me fortaleceu. Foi onde eu consegui, meu primeiro ano sair de casa, pagar 1 ano de aluguel, comprar a minha moto, e as coisas foram acontecendo. E surgiu o Peralva através do meu sobrenome, através dos meus resultados. Através de quem sou eu, da minha filosofia, da minha ideologia, dos meus valores, do que é o amor que eu tenho pelo esporte. Então, quem ama o esporte, quem vive o esporte, quem sente o esporte, sente a energia de longe. Uhum. Eu tenho pessoas que não precisam estar no meu campo magnético. Às vezes eu tenho um aluno que não valoriza tanto isso e tem pessoas que estão em outro estado, em outro país, que já está comigo há 8 anos, acreditando no meu trabalho e conectado comigo. Porque a energia se atrai, não precisa estar do meu lado. Como eu estou lhe dizendo, às vezes as pessoas, maiores jogadores de energia, é quem está próximo, Sim. não quem está longe. E é isso. Quando é que entrou na sua vida essa parte holística, terapêutica, sistêmica? Na verdade, essa conexão com a natureza, sempre as minhas viagens eram com a natureza, quando eu estava no período de férias das competições, tive essa conexão, minha mãe sempre trabalhou isso em mim, sempre estudou filosofia, minha mãe sempre foi holística, e pelos meus erros, principalmente. E chegou uma fase da minha vida, ao longo dos meus 2 filhos, que eu falei, eu preciso melhorar eu como ser humano. Meu casamento, eu como pai, e eu como atleta, eu errei muito. Eu era um atleta ansioso, na verdade, aquele atleta que às vezes tremia. Eu passei muito tempo da minha vida para começar a entender, mudar o jogo de chave, que o maior
competidor estava sendo eu, não os outros atletas. Então eu me sabotava antes de competir. Então foi várias leques ao mesmo tempo, crenças, coisas que foram acontecendo que eu falei, eu preciso buscar o autoconhecimento. E comecei a pesquisar de que forma eu ia buscar o autoconhecimento. Uma aluna minha amiga Carol Leite, que foi formada por Jordan Campos. Carolzinha Leite, conheci no futebol, hein? Isso, sim. E eu sou muito grato a ela, porque ela me apresentou esse cara, o Jordan, que abriu a minha cabeça, me ressignifiquei muita coisa, foi lá que eu aprendi muita coisa, e foi de lá que hoje eu mudei muito a minha mentalidade, e hoje eu continuo buscando. Então, veio daí, né? Então, a gente precisa, acho que, errar muito. Você usa muito isso com seus alunos? Essa parte muito. Eu tenho às vezes tem alunos que se conectam com a minha fala, às vezes tem alunos que não acreditam, são mais céticos, mas eles ouvem. Mas eu tenho sempre um mantra antes de começar, quando eu vejo aquela quantidade de pessoas na minha frente, eu falo, é a oportunidade que eu tenho. Para que todo mundo naquele momento se conecte, que ser um momento pelo menos de gratidão. Isso é de manhã cedo. Então o sol está na frente, eu tenho 100 pessoas ali olhando para mim, eu falo, eu preciso aproveitar esse momento gratuito, que se as pessoas entrarem nessa vibe comigo, de fechar os olhos, de prestar atenção na minha fala, vai ser um treino melhor e vai ser um dia melhor. Mas eles precisam experimentar, testar e acreditar. E eu sempre estou fazendo isso. E os meus professores ao legal, que eles vão pegando isso. Esse movimento nasceu naturalmente, porque isso é legal isso que você fala, porque assim, você acabou criando, eu não posso deixar de falar, já que a gente está aqui no Mana, se você está acompanhando esse conteúdo, se você caiu aqui de paraquedas, não deixe de se inscrever no canal, de curtir o conteúdo. Hoje aqui batendo esse papo com contexto direto, com Peralva. A gente está no Porto da Barra, né, que é um lugar maravilhoso de Salvador, super conhecido, no Mana, né, essa edição especial. E assim, qual é a importância desse ponto? Você acabou, essa relação da construção da comunidade foi natural? Foi acontecendo? Você pensou? Como foi que da comunidade isso? Agora me perdoe, só pega a comunidade de Mana? A comunidade Peralva, a comunidade do esporte. É isso, Peralva veio através dos meus resultados, dos meus desafios, daquilo que eu te falei, dos meus princípios, do amor que eu tenho pelo esporte. Você nunca pensou assim, é um movimento que eu vou criar desse jeito? Aí daí em diante nada, aí daí em diante eu vi que as pessoas se conectavam com a minha fala, mas eu sentia isso através de quando eu conhecia você, no toque, no aperto, na verdadeira palavra, no verdadeiro abraço. Isso começou a se multiplicar. Como? Quando eu comecei a viajar para competir, pessoas, atletas que eu tinha uma maior admiração e maior carinho, chegar para mim e dizer, eu sou seu fã, Meraldo, eu dizer, caramba, olha que troca massa. Então, isso começou a acontecer em vários lugares, de várias formas, e eu falei, que bom que eu faço bem as pessoas, eu digo que eu sou uma ferramenta de transformação na sua vida. Eu acho que essa conexão Peralva, você, ser humano, vai ter alguma coisa positiva. Possa ser que a gente não fique ao longo da vida perto, mas eu sei que aquele período que a gente ficar, se tiver entregue entre nós dois, acho que vai ser algo valioso para mim e para você, que vai levar para o resto da vida. E foi gerando essa comunidade Peralva crescendo, e sou eu. E Peralva mesmo surgiu a assessoria depois que eu tive um acidente de moto, que quando eu fiquei 8 meses parado, que eu perdi o Faz Atleta, que foi uma cirurgia muito grave, foi um acidente muito grave, e eu precisei mesmo exaltar da parte competitiva durante 8 meses, e quando eu voltei sem um Faz Atleta, eu tinha uma empresa privada também, voltei sem essa empresa privada, eu tinha que então me reinventar para o mercado de trabalho. Mas eu já tinha um sobrenome bom, já tinha uma imagem legal, eu já tinha uma construção, mas eu precisava botar isso em empresa. Isso é importante para quem está assistindo aprender, porque o que acontece? É uma coisa muito natural, eu falo muito assim, a marca pessoal, ela nunca recomeça do zero em qualquer mudança. Então, se você constrói um legado sobre quem você é, independente de que negócio você vai gerar com isso, você leva ele e você não perde nada, né? Você trouxe uma imagem, uma marca pessoal de atleta e levou ela para uma construção de um novo negócio sem perder nada. Eu não posso chegar para você e dizer até quando, mas eu posso lhe dizer que esse legado vai virar uma lenda viva dentro da nossa cidade de Salvador, quando as pessoas falarem de sua marca, ela faz um recorte por cima. Quando eu falo assim, caiu aqui, sua assessoria Peralva. Eu fico muito feliz, eu vou falar por aqui que caiu aqui. Eu fico muito feliz, deve ter caído aqui. Pode ficar tranquilo. Aqui. Eu fico muito feliz em relação a isso,
porque ao longo tantas mensagens que eu recebi de pessoas familiares, de mulheres, de maridos, de dizer assim, obrigado, a minha esposa mudou, meu marido mudou, o comportamento dele, ele é um novo pai. Depois que ele começou a ver o seu Instagram, a Eu ia te perguntar conexão que isso, a você... importância do esporte, né, na vida dessas pessoas. O esporte, e isso me motiva mais. É o que eu falo assim quando eu fico no Mucugê. O que é que eu vou fazer no Mucugê? Primeiro, levar os meus filhos, eu acredito, eu gosto, eu penso muito no que é o melhor para os meus filhos. E eu falei assim, eu vou para Mucugê para fazer o que eu faço, vou levar para lá transformação de vida, olhar para o ser humano de forma de como eu gosto, que me conhece sabe que pode ter certeza, se eu não tenho uma conexão com você, mas eu não vou te prejudicar nunca na sua vida. E se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar também da melhor forma. E foi isso. Aí a Perova surgiu, primeiro ano, segundo, já são, se não me engano, 14 anos de Perova Assessoria. Eu só tenho que agradecer a todos os meus alunos que passaram ao longo da minha vida, me tornaram amigos, pessoas que se conectaram comigo. Eu tenho certeza que tem muitas dessas pessoas que hoje têm uma vida maravilhosa com essa mudança de hábito. Falando aqui, já que a gente está aqui no Mana e você acontece no Porto, qual é a importância disso, desse contexto? Você acaba que está muito por aqui, né? A importância desse lugar, especificamente, com o grupo, com sua assessoria que está sempre aqui. Eu sei que a galera sempre se reúne aqui. Eu já corri por aqui, já vi que a galera da assessoria, depois de correr, é comum parar para poder comer e tomar alguma coisa aqui. Falar do Mana, eu posso comentar assim, eu vou falar primeiro de Tiagão, né? De Thiago, né? As pessoas caracterizam o Mana, mas não caracterizam, às vezes, o arquétipo Thiago, né? A identidade, a raiz. E eu me lembro como hoje aqui, eu posso lhe dizer claramente como foi conhecer o Thiago na minha assessoria ali, do outro lado da rua, a gente fazia justamente do outro lado da rua ali. Thiago atravessou a rua, apresentou, falou, você que é o Peralva, tudo bem? Eu sou o Thiago, sou bombeiro militar, contou a história dele, apontou a casa para frente, a casa estava bem desgastada, eu tô pegando essa casa aqui para fazer alguma coisa legal, o que é que você acha? Você acha? Aí eu falei, pegue. Alimentação, sucos, café da manhã, você vê que tem uma turma grande, falta necessidade. Eu posso dizer para você que quando se inaugurar, a gente vai lotar isso daí. E ele foi criando essa conexão com ele, com o ser humano Thiago, não com o ser humano Mana, ser humano Thiago. Foi gerando essa conexão de amizade, ele sempre me fortalecendo, eu fortalecendo ele também da melhor forma possível, fazendo todos os eventos da assessoria aqui na frente do Mana e fazendo com que depois todos os eventos terminassem aqui, o coffee break, a festa, aquela brincadeira. E foi dando muito certo. E meus alunos começaram a frequentar. Eu posso lhe dizer que hoje o Mana é um espaço terapêutico, é um espaço familiar, é um espaço que as pessoas se sentem bem, é um espaço que as pessoas finalizam o treino e se conectam com outras pessoas de outras modalidades esportivas. O Mana, dizendo agora, empresa Mana, eu posso lhe dizer que hoje aqui dentro de Salvador, eu posso dizer acho que é o melhor ambiente que não seja na hora da atividade física, que tem mais pessoas conectadas com o esporte, com o ser humano, de tribos diferentes, de pessoas diferentes. Eu sou morador da Barra a vida inteira, então eu frequento o Mana mesmo, não só como amigo de Thiago e hoje um parceiro de Thiago na assessoria, mas eu vejo dia a dia. Eu conheci pessoas da canoa havaiana, eu conheci pessoas de vários outros esportes, e isso é muito bacana, pessoas que viraram meu paciente, pessoas que viraram meu aluno. Então eu posso dizer que o Nana é um network, eu posso dizer que o Mana é um centro terapêutico, porque a pessoa senta aqui, no meu caso, acaba o treino 7h30 da manhã, eu saio 1h da tarde, 11h da manhã, porque vai pulando de mesa em mesa, então é algo em mágica. Eu posso dizer para Thiago que o Mana tem um imã que atrai pessoas do bem, que se conectam e se alimentam de alguma forma. E quando acaba esse momento aqui, todo mundo quando levanta da mesa, que cada um vai para o norte, vai para o sul, alimentado energeticamente. E isso é muito bacana, né? Não é aquele ambiente que a pessoa vem, senta, come e joga fora. Normalmente a pessoa, quando não tem ambiente energético, a pessoa vem, come, pede a conta e vai embora. E nem volta depois. A grande maioria das pessoas, quando vem humana, se você parar para analisar, senta, fica, gosta. Primeiro que o atendimento dos funcionários são maravilhosos, a comida é maravilhosa, o ambiente, Porto da Barra, com a visão dessa, me perdoe, não tenho o que falar. Então, qualquer pessoa e qualquer ser humano, eu falo, que está com algum processo
de tristeza, ou deprimido, ou ansiedade, ou depressão, sentar aqui olhando para esse mar e se conectar no dia do meu treino, na sexta-feira, e observar as pessoas e se entregar, ele vai sair um pouco mais limpo. Eu remei um ano em que namorei, né, com o Dick, era comum. Terminou o treino, a turma toda vinha para poder encerrar aqui. E conheço muita gente também que treina, fala assim, hoje eu vou correr na barra para poder encerrar lá, para poder parar. Você vê que tem pessoas que é tanto que o negócio cresceu de uma forma, gratidão a Deus, parabéns para Tiagão, que ele criou um espaço, né, tem uma sociedade, agora ele está no Horto, o espaço do Horto, muito bacana, todos os meus alunos conhecem o Mano do Horto, já está indo para outro lugar, então é uma coisa como você falou. Primeira coisa, Tiagão gerou um princípio, Tiagão gerou um sentimento, tem amor pelo que faz, acreditou. E não tem como, eu falo assim para as pessoas, é difícil uma coisa dar certo, um relacionamento, qualquer coisa na vida, para durar, para ter respeito, sem sentimento, sem amor. Sem amor porquê. É o primário, né? Eu acho que amor é o primário. Por isso que as pessoas assim, por que amor de filho é diferente? Quem só tem filho sabe o que eu vou falar. É porque é diferente. Eu amo minha mãe. Mas o amor de filho, não sei se é algo de sangue, energia, Deus, conexão. Então, quem ama sabe que isso existe. Eu tenho um ranço quando a pessoa vai comparar ser mãe ou pai de pet com ser mãe ou pai de filho, né? Que eu fico assim, caralho. Eu tenho algumas pessoas que eu brincava assim. Eu tenho os dois, mas então eu tenho um cachorro também, eu respeito profundamente. Já tive, né? Mas me perdoe. As pessoas falam assim, ser humano é maldoso. Eu acredito, o cachorro tendo sentimento é o melhor amigo do homem, sim. Mas o sentimento de um filho é um sentimento do filho. O amor de um filho verdadeiro é um amor de um filho verdadeiro, né? E agora também cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de amar. E cada um tem uma forma de achar que o amor para você é um, o amor para mim é outro. Às vezes as pessoas confundem amor com paixão, né? São coisas totalmente diferentes. A paixão é coisa que passa tão rápido. Então o que concretiza, o que mantém para mais tempo é o amor. Então isso no esporte, no trabalho, na vida. Pessoas que estão dentro de um trabalho e estão indo pela obrigação para bater o seu ponto, não vai fluir. Ele pode até ficar muito tempo, mas energeticamente, espiritualmente, essa pessoa vai ser uma pessoa com cortisol elevado, vai ser uma pessoa estressada, vai ser uma pessoa que não tem um sono legal, vai ser uma pessoa que não tem uma alimentação legal, vai ser uma pessoa hipervigilante de qualquer coisa, um ponto gatilho, família, tudo, um colapso na vida geral. Então é muito momentos mais baixos. Você está entendendo o que eu quero dizer? Com certeza. Então, eu acredito nisso, velho. Então, o que você buscar na sua vida, Fabio? Tiago tem uma frase muito boa que eu gosto, que ele falou, Gustavo, ele fala assim, não queira pouco da vida, né? Acho que a gente sempre pode dar mais. Vou fazer um bate rápido com você, direto. Vou te perguntar algumas coisas, você uma resposta mais de bate pronto, direto. Qual a sua melhor rotina? Eu vou falar 2, estar com minha família e treinar. O que você faz todo dia que ninguém vê? Treino. Treino. Qual o papel do medo na sua trajetória? Enfrentar. O que é marca pessoal para você em uma frase? Uma marca pessoal? O que é a sua marca pessoal, né? Em uma frase. Nada fácil presta. O que você faz que ninguém mais faz igual? Sofrer o máximo possível até ver o dia que vai dar. Estar pronto para a guerra. Já pensou alguma vez em desistir? Nunca. O que é que te faz continuar sempre? Amor pelos meus filhos. O que você precisou desaprender para crescer? Caí muito. Se você fosse escolher uma frase para ter na sua lápide quando você for para deixar de legado para o mundo, o que seria? Ouça o seu coração e seja sempre você. Vai ser muito bom. E essa mudança agora recente, assim, você falou da natureza, eu consigo te compreender porque eu morei na roça até os 12 anos, Mata de São João. Meu pai tinha uma roça com agricultura de subsistência, então na minha infância eu pude
plantar todo tipo de cultura que você imaginar, de chuchu a maracujá, pimentão. A minha rotina final de semana era trabalho, tinha minha área para cuidar, subir no caminhão para poder carregar caminhão de pedra, de Essa madeira. repetição que você teve durante a sua infância, com certeza isso você hoje leva isso com você adulto, não leva? Tocar na terra, plantar Tudo. isso, você deve ter uma conexão com a natureza muito mais forte. Quando Né? você falou entre o mar e a natureza, eu me perguntei, às vezes eu me pergunto isso, eu me reenergizo aonde? Olha Na para analisar, você natureza acha ou no que as mar? crianças de hoje, conectadas com rede social, têm essa conexão Ah, forte com a não. natureza? Criança Você criada acha com o que pé uma no chão, criança hoje que senta numa balostrada daquela dali e você pedir para ela ficar 5 minutos só olhando para o mar, será que ela tem paciência para ficar? Então, isso é uma construção, isso é uma repetição. Eu falo muito para os pais. Dar é diferente de agir com seu filho. Seu filho não quer saber o que você está dando, seu filho quer saber o que você está fazendo. A memória fotográfica dele lá na frente não vai ser o que você dá, vai ser o que você faz. O que seu filho vai lembrar de você é aquela bola que você jogou, é aquele banho de mar, é aquele tomar banho de chuva, é qualquer coisa que você faça. Mas aquilo que você deu, aquele aparelho celular, aquele carro que você deu, aquele sim o tempo todo, é aquela falta de não que você faltou dar, isso possa ser que gere o seu filho. Eu tenho uma história sobre isso muito boa, que foi assim, minha filha uma vez desenhou na escola, pediram para desenhar os pais, ela desenhou ela brincando com a mãe e desenhou eu trabalhando. Eu falei, porra, eu trabalho em casa há 12 anos para poder estar perto de meus filhos, é o que está acontecendo de diferente? Que ela está me desenhando, ela só via dentro de casa trabalhando. Então, e aí eu, com meu filho, eu parei e pensei assim, tirei um dia, percebi que eu estava muito aéreo no sentido de sempre estava presente, mas com o celular, com alguma coisa, e falei, vou tirar o dia hoje de presença. E passei o dia dele com presença, brinquei com ele, saí com ele, não peguei o celular em momento nenhum. E nesse dia, quando eu deitei de noite na cama com ele me abraçou e falou, papai, melhor dia da minha vida. Você é um bom pai. Foi uma época para mim pesada, profissionalmente e tudo. Ele virou para mim e falou, papai, você é um bom pai, eu te amo. E aquilo valeu absurdamente para mim. Isso aí que você falou, né? É muito necessário, né? A gente perde muito. Hoje eu acho que talvez a palavra verdade, que mais sabe o que perde? esteja escassa é a presença. Ó, é o top. A verdade é que os pais estão deixando disso aqui, ó, de tocar no filho, de olhar para o filho, de abraçar o filho, de sentir o filho. Tem pai que não sente o cheiro do filho. Então, é que eu falo, meu pai, nessa fase, não vou dizer adulto, aproveita, porque seu filho vai virar um adulto, ele possa ser que vá para o mundo e você fique só. Aproveita o seu filho nessa fase. Outra coisa, essa idade aí é o que vai ser seu filho. Ouça o que eu estou lhe dizendo, faça um teste um dia, dê tudo para o seu filho e pergunte se ele está feliz. Ele vai dizer, papai, obrigado. Ele vai te dar um beijo na testa, um abraço. Agora, passe o dia inteiro com seu filho fazendo tudo o que ele gosta. E depois você pergunta para ele o que foi, como o corpo dele se sentiu melhor, ganhando aquilo ou fazendo aquilo. Eu tenho certeza que ele vai dizer que foi muito mais divertido. O meu corpo somatizou muito mais positivo quando você brincou, quando você me tocou. Tem pai que às vezes ele pergunta, hoje, a maior dificuldade que eu tenho é estar longe de meus filhos uma semana. É o único processo que você me pega aqui. Qual a idade deles? É 11 e 7. É a mesma idade, a minha é 13 e 8. Olha que legal, 11 e 7. Então, e eu sempre tive uma conexão, na verdade, antes de meus filhos nascerem. Na verdade, eu sempre sonhei em ser pai. Então, eu sempre esperei esse momento de ser pai. No momento que Deus me deu 2 filhos, o primeiro foi o melhor presente da minha vida. Eu sou pai antes de ser pai de Sol e de Apolo, há muito tempo. Quando ela se conectou na frase intrauterina, eu já estava sendo pai antes de nascer. Então, quando o menino foi para o plano existencial, a minha conexão de toque é o tempo todo. O tempo todo eu preciso pegar jogo com os meus filhos, eu gosto de estar com meus filhos. E eu acho que não abro mão dessa energia. Eu acho que isso está gerando um sentimento verdadeiro. Isso é amor para mim, né? E hoje, me perdoe, os pais, eu pergunto direto, velho, amigos meus que são solteiros, que não têm filho, pense 10 vezes em ter filho no mundo de hoje. No mundo de hoje. Se fosse há 30 anos atrás, você poderia ter que os filhos criam só. Mas no mundo de hoje, se você não for pai verdadeiro, velho, seu filho tá numa roleta russa da vida. Eu tive muitas decisões por conta disso. E trabalhar em casa foi por conta para poder estar perto dos filhos. Várias mudanças de vida em relação a pensando assim, ser exemplo. Eu sempre penso assim, cara, eu preciso ser exemplo primeiro. Claro. E depois
o fato de estar, assim, eu não quero ter um filho para os outros criarem, mas eu quero estar presente e participar daquilo de algum modo, né? Poder viver as datas. E tem coisa melhor nessa vida, você chegar Mesmo em casa longe, e ver seu filho dando um abraço em você verdadeiro, às vezes se derramando um pouquinho de choro e dizer, papai, eu te amo. Isso não tem preço. Você vê todo o não que você dá, todo o valor educacional, tudo, acordar 4 horas da manhã, todos os desafios. É o que eu falo, transformar dor por amor. Você sabe por que eu não desisto? Porque quando a hora que o bicho pega em qualquer desafio meu, que tá doendo tudo, com a sensação de morte, eu boto o rosto dos meus 2 filhos na minha mente, eu trago eles para aqui, e eu começo a transformar essa dor por amor mesmo. Eu começo a fazer uma desassociação. Eu mudo a forma do meu cérebro. O cérebro está querendo me boicotar, está querendo me tirar daquele perigo. Então eu boto meus 2 filhos, trago a imagem dele para mim, respiro primeiro. Quando eu sinto que eles estão presentes ali, eu falo mentalmente. Papai não vai te decepcionar, nem a mim. Eu sou forte, eu consigo. As dores somem. Eu ganho uma força mental absurda. Eu digo que é o melhor doping que existe no mundo. É você eu sou prova viva trazer disso. a associação das pessoas que você ama para os momentos de dificuldade. Isso lhe dá uma força maior, né? Isso lhe dá uma força maior. Peralva, é sempre um prazer enorme aprender com as pessoas que passam legal. por mim. Eu tinha uma imagem, uma visão de você, uma ideia, né, estabelecida minha, pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas vivem. Conheço várias pessoas que fazem atividade com você, todos amam. Que legal. Né? Sei que é um lugar que ele já está num lugar que eu digo assim, talvez aqui de Salvador, muito provavelmente é um lugar que posiciona, inclusive, as pessoas. Quando a pessoa fala assim, eu sou assessoria Peralva, ela se diferencia. Né, eu sou em grato aos relação meus a tudo. alunos e o maior presente que eu posso ter, às vezes, não é nem um troféu dele, o pace. Eu sei que eles ficam muito focados em métricas, em números, mas é a felicidade. É eu saber que ele está feliz ali dentro comigo, né? Ele saber que ele acorda ali a segunda, quarta e sexta e sábado, ele está indo porque ele quer ir. Ele está ali não é só pela aprendizagem de treinamento, é pelo ser humano Peralva, é pela troca de energia. As pessoas, às vezes, não valorizam a energia. Eu falo assim, se eu fosse cobrar energia doada que eu dou, o preço vai ser muito caro. Eu acho que, às vezes, não tem valor. Isso não tem valor. As pessoas não valorizam isso. E, às vezes, as pessoas têm que entender que essa troca da sua vida não foi por uma planilha, foi pela energia doada. Foi por eu querer o seu bem. E você, às vezes, não percebe. Mas não sei se é uma coisa, mas minha mãe sempre falou para mim isso. Meu filho, você desde pequeno, você tirava o que eu te dava e você dava com morador de rua. Você dividia o seu lanche com morador de rua. Você sempre foi um menino solidário. Você sempre serviu. Não sei se isso posso caracterizar. Existe dom, talento para servir também, não só para o esporte, para cantar, para escrever. Existe um QI do servir também. E eu tenho essa conexão muito mais com a humildade do que com a burguesia. Eu posso lhe dizer, eu poderia hoje ser uma pessoa milionária da noite para o dia, não sou, mas acho que eu não mudaria nunca quem sou eu, por nada nessa vida. Não tem troca. Então eu acho que a simplicidade, a humildade, o respeito, a liberdade. E você acabou construindo tudo de um modo natural, né? Sendo, e isso foi acontecendo. Se você puder, na verdade, para a gente fechar, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, assim, o que é que quem está começando hoje, quem está aí no mundo, aí, o que é que ela não pode deixar? Qual é o grande aprendizado de Peralva? Eu acho Rafael que, Peralva. primeiramente, né, nessa mudança de sua vida, não importa do que seja, se for numa religião, as pessoas mudam através de uma religião, às vezes, através de um esporte, através de uma promessa, através de uma cura de alguma doença, na verdade. As pessoas, às vezes, teve câncer, uma coisa muito terminal. Uma queda de moto. Uma queda de moto, e aí teve essa mudança. O que eu quero dizer para todos vocês, que vocês precisam ter um mínimo de paciência com vocês mesmos. A palavra é paciência com um pouco de, muito de aceitação. Porque quando a gente tem uma paciência, a gente aceita as coisas com muito mais clareza. O processo, eu não tenho como dizer se vai ser curto e não vai ser longo, mas as coisas acontecem quando você busca. Tenha paciência, tenha aceitação, tenha amor, respeito, carinho. Acredite na pessoa que você está, né? Porque se você não acreditar no profissional do que você escolheu ou no ser humano que você está deitando, na família que você está criando, tem algo errado. E você sabe o que você quer de verdade. E a gente está tudo aqui no nosso coração. Bota a cabeça no travesseiro, chama por Deus, respira fundo um pouquinho mais consciente e pede um pouco mais de clareza. Eu vou deixar um questionamento para você que está em casa aí.
Qual é o seu objetivo de vida aqui na Terra? Qual é o seu propósito aqui na Terra? Faça essa pergunta para você agora, para você mesmo se responder. Mas eu garanto para você, você vai pensar em tantas coisas materiais que você às vezes vai se passar. E pense um pouco mais no lado espiritual de você e tenha essa resposta depois. E me diga, responde lá para o Fabão, qual é o seu propósito e o seu objetivo aqui nessa Terra, nesse plano existencial. Peralva, muito Valeu, obrigado. meu irmãozão. Obrigado. Adorei véio. o papo. Gratidão aí, velho. Pode marcar com texto e conteúdo direto, porque marca, tem que marcar. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Aloha!